Fala turma, tudo bem com vocês? Rafa aqui chegando para mais um vídeo e é o seguinte, esse vídeo aqui, ele é uma continuidade do último que saiu aqui do canal, onde eu mostrei para vocês um pouquinho sobre o problema dos infoprodutos. Lá eu trouxe vários critérios, vários elementos que afetam o modelo de infoprodutos atualmente no mercado e a gente ficou de continuar o nosso tema. E esse vídeo aqui ele é específico por quê? Porque eu vou mostrar para você quais são 6 motivos que você precisa saber, que você precisa entender para transformar um infoproduto em aplicativo. Então, o que você vai de fato ver nesse vídeo são esses 6 motivos essenciais para você transformar um infoproduto ou seu infoproduto em aplicativo e qual que é a melhor dica possível para você começar essa transformação. Então, se você quiser, já começa aí se inscrevendo aqui no canal, já deixa aí o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar e vai contribuir muito para você entender como que funciona o mercado de infoprodutos e por que esses 6 motivos são tão importantes para você começar realmente essa movimentação. Pega o papel, pega a caneta, anota tudo que você conseguir anotar nesse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai fazer muita diferença para você. Então vamos lá. Qual que é o primeiro motivo? É a blindagem contra a pirataria. Então a gente sabe que o mercado de infoprodutos hoje sofre muito com pirataria. Isso se dá pelos formatos que são utilizados hoje. Então quando a gente vai olhar para a pirataria, quais são os principais formatos que sofrem hoje com a ação dos piratas? A gente tem os produtos que são 100% dependentes de arquivos e documentos em PDF. A gente vai ter infoprodutos que são totalmente dependentes de documentos. Então a gente pega aqueles arquivos em um Word, aqueles arquivos em bloco de notas, e a gente começa a perceber e a entender que quanto mais esses materiais são distribuídos no mercado, mais esses próprios arquivos, esses produtos, esses cursos, eles são pirateados. A gente tem também uma das principais dores, dentro desse mundo de infoprodutos e que a pirataria come solta, é justamente os produtos que dependem de planilhas. Toda e qualquer planilha que você vai distribuir no mercado, ela tem uma grande chance, mas assim, uma enorme chance de ser copiável. Então, você quando começa a olhar para aplicativo, uma plataforma, você já consegue ter uma blindagem maior do que oferecer de fato esses formatos atuais dos infoprodutos. Quando a gente fala de blindagem, é óbvio que não é 100% seguro o que você transformando o infoproduto em aplicativo e plataforma, você não vai ter ação contra um pirata. Mas eu garanto para você que 99% mais seguro você consegue deixar o teu produto. Porque quando a gente fala de plataforma e aplicativo, aqui a gente está falando de banco de dados, a gente está falando aqui de dados de privacidade, então você vai colocar privacidade nos dados que você está pegando ali do usuário, do aluno, das informações que ele está colocando dentro da plataforma, então você consegue dificultar a vida do pirata. Então quando você pensa em transformar um infoproduto em aplicativo, o primeiro motivo para você começar de fato a colocar isso em prática, a realmente fazer parte dessa transformação, é para você ter uma blindagem maior contra a pirataria. Ok? Dando sequência, segundo motivo, visualizações instantâneas. Quando a gente fala então de documentos em Word, PDF, você tem todo um trabalho para elaborar esses documentos, para você distribuir esses documentos e consequentemente você tem esse problema de que esses documentos podem ser facilmente pirateado. Quando a gente fala de visualizações instantâneas, imagina que a gente está falando que essas visualizações são telas que você vai criar dentro do teu sistema ou dentro da tua plataforma, onde com pequenos cliques o teu aluno, o teu usuário já vai ter acesso às informações. Imagina que ao invés de você enviar um PDF, você vai enviar agora para ele um link dinâmico. E esse link dinâmico, ele vai ter um tempo específico, ele vai ser um link com um tempo limitado de acesso. Então, ou seja, você já consegue limitar o acesso a essa informação. Você consegue, através desse link, criar autenticação. Então, ou seja, todo mundo que abrir esse link aqui já é teu aluno, você já tem o contato dele, então ele vai ter que ter ali um código SMS no celular para ele poder ter acesso a esse link dinâmico. Então, ou seja, aqui você já começa a perceber que nas visualizações instantâneas você já tem uma blindagem aqui até contra
a pirataria, que foi o primeiro motivo que nós colocamos aqui no nosso vídeo. Então você já tem uma blindagem contra a pirataria aqui, porque você já está colocando autenticações dos usuários para ter acesso aos conteúdos do teu infoproduto ou do infoproduto que você vai pegar para transformar ele em aplicativo. Então, visualizações instantâneas permitem que você tenha até uma dinâmica melhor no conteúdo e nas informações que você está compartilhando com os alunos, tá? O terceiro motivo, inteligência, né? Então, esquece trabalho manual, né? Esquece processos manuais, esquece gastar o teu tempo criando documentos, criando planilhas. Você agora tem inteligência. As planilhas que você tem, ou que você usa, ou que o teu infoprodutor usa, ou você é um coprodutor e tem um infoprodutor lá que tem um produto que tem uma planilha, você agora consegue criar calculadoras inteligentes, você consegue criar dashboards, onde todos esses cálculos que são feitos nas calculadoras podem ser salvos, criar cenários de comparação. Então você consegue ter uma dinâmica melhor quando você olha para inteligência. Você consegue, de fato, pensar em fluxos otimizados e avançados dentro do teu aplicativo e da tua plataforma. Você não vai conseguir entregar isso de forma manual, ou você não vai conseguir entregar isso utilizando plataformas de infoprodutos que entregam a mesma coisa para todos os infoprodutores que usam essas plataformas. Aqui você tem ao teu favor a criatividade. E a criatividade, junto com a inteligência que você tem agora nas mãos de utilizar a tecnologia e o que as ferramentas de desenvolvimento podem oferecer para você, você vai ter um aplicativo muito mais robusto. Um aplicativo que realmente vai te entregar muito mais resultados. Por quê? Porque você vai pensar em recurso e funcionalidades que de fato o teu aluno, que de fato o teu usuário ou os usuários do aplicativo, da plataforma, vão conseguir utilizar. Porque de fato, inteligência, criatividade, você acabar com processos manuais, criar processos automatizados, você realmente utilizar todo o teu know-how de conhecimento, trazer isso e tangibilizar isso de forma inteligente para os seus alunos, isso, querendo ou não, vai entregar mais resultado para eles e, consequentemente, mais resultado para você. Quarto motivo, liberdade de recursos. Isso aqui eu não preciso nem explicar os motivos, né? O primeiro vídeo, se você não assistiu, inclusive, tá em algum lugar aqui da tela. Liberdade de recursos está completamente conectado com o quê? Com as entregas padrões das plataformas, na verdade, né? Das plataformas de infoprodutos, tá? Então, quando a gente olha para Hotmart, quando a gente olha para Monetize, Kiwify e qualquer outra plataforma do mercado, todas elas entregam um formato padrão. Não seja para aquele infoprodutor que vende muito, para aquele que não vende nada, tá começando agora, para aquele que ainda tá ali patinando, todos eles vão ter a mesma entrega, os mesmos recursos, as mesmas funcionalidades. E não tem nada de errado em cima disso. As plataformas estão entregando aquilo que elas foram criadas para entregar. Mas você tem que cuidar do teu produto, você tem que cuidar realmente do teu curso. Ou se você trabalha com algum infoprodutor, com algum expert, você tem que mostrar para ele que vocês têm que cuidar do produto de vocês. Então, quando você fala em transformar o infoproduto em aplicativo, é você ter liberdade de recursos. É você, de fato, conseguir pensar em calculadoras, em dashboards, em marketplaces, em checklists. É você adaptar o que você ensina no teu curso, pensar nesse ecossistema e trazer essas funcionalidades para que o teu usuário, para que os teus alunos possam utilizar. Você ter um aplicativo é ter a garantia de você conseguir realmente ter uma liberdade criativa de pensar em funcionalidades que vai, de fato, agregar muito valor para o teu produto. Depois nós temos a diferenciação, tá? A diferenciação não preciso nem explicar, é muito óbvio que quando você olha para o lado, né, para outros infoprodutores do mercado, você vai ter sempre uma divisão, tá? Você vai ter aqui infoprodutores que ainda estão só pensando em aulas, e aí vai ficar pensando em gravação e regravação dessas aulas o tempo inteiro, porque dependendo do nicho dele, ele tem que ficar fazendo regravações. Vou dar um exemplo, o nicho de gestão de tráfego, por exemplo, tem que ficar fazendo regravações porque o Facebook pode mudar, o Google pode mudar. Então ainda tem infoprodutores pensando em gravação de aula, pensando em PDFs,
pensando em Word, pensando em planilha. Então, ou seja, ainda existem muitos, mas essa aqui é a maioria, tá? Ainda pensando muito nessas entregas padrões. Quando a gente fala de aplicativos, aqui eu já tô falando de realmente recursos, tá? Eu tô falando de funcionalidades. Eu tô falando aqui de ecossistema. É realmente entregar tudo aquilo que o teu aluno precisa ou que ele almeja para realmente ter resultado. Quando você olha para esses infoprodutos que estão aqui dentro dessa esfera de diferenciação, eles com certeza estão num patamar muito acima de mercado comparado a esses infoprodutores que ainda estão aqui. Que aplicativo, plataforma agrega muito valor. Por quê? Porque nós estamos falando de tecnologia. Quando a gente está falando de tecnologia, todo negócio que tem tecnologia tem valor agregado, tem equity, tem realmente um valor muito acima de mercado. Então, essa turma que está pensando de fato em gerar recursos, funcionalidade, criar ecossistema, trazer e agregar tecnologia para os produtos, tem diferenciação e estão um nível acima de mercado. E o último, motivo para a gente já se encaminhar para o final aqui desse vídeo é metodologia. Aqui a gente está falando que agora existe a possibilidade de você tangibilizar. Isso aqui é muito importante. Tangibilizar a sua metodologia, o teu método de ensino. Você consegue pegar aquilo que você ensina e entregar de forma prática para os teus alunos. Eu costumo pegar como um exemplo muito fácil de entender. Pega o modelo ARCA do Thiago Nigro, onde ele ensina as pessoas a separar e a dividir a carteira dele de ações e investimentos em porcentagem. Imagina que ele ensina isso na teoria e que você tem a capacidade agora de criar um aplicativo e entregar esse modelo aqui, esse simulador de investimento no método ARCA do Thiago Nigro de forma prática. Então você tem a capacidade e a possibilidade agora de realmente tangibilizar um método de ensino. E isso daqui é a chave principal que faz com que cada infoproduto transformado em aplicativo seja completamente um diferente do outro. Por quê? Porque cada infoprodutor tem o seu método de ensinar, tem a sua metodologia. E isso daqui é fundamental, é fenomenal. E pra gente encerrar o nosso vídeo de hoje, o conteúdo, qual que é a melhor dica que eu dou para você começar a pensar então em transformar um infoproduto em aplicativo? Eu vou sempre indicar para você o no-code, que são tecnologias sem código de programação, tecnologias que você clica e arrasta. Eu sempre vou indicar para você. E aqui você vai ter sempre 3 opções, tá? A primeira, você vai precisar aprender uma ferramenta para de fato começar a sair do lugar e a pensar em transformar de fato o infoproduto em aplicativo. Tá? A segunda opção é você contratar alguém, tá? E aí aqui nasce as outras 2 opções, tá? Você tem agências, então você vai ter uma agência preparada para poder desenvolver e tirar essa ideia do papel, e você vai ter aqui freelancers, tá? Você vai ter freelancers para fazer acontecer. E uma outra possibilidade é você fazer o planejamento, com alguém que entenda de fato o que é esse mercado de no-code e já consiga te ajudar a fazer esse planejamento, essa adaptação do seu infoproduto em aplicativo. Se você quiser conhecer